saber que posso fazer, que Ok. coisa posso fazer, posso fazer. Ok. Porque Normalmente. eu peguei al registro, Registro. el IRN. Aham. O ano passado, em setembro do ano passado, mas não há marcações. Não estão a marcar agendamentos. Ok, vá lá. Está bem, mas imagine que o processo avança como normal, como normalmente deveria avançar, então o processo normalmente é a certidão de casamento. Betty, tu és casada com português? Betty, tu és casada com português? Não, ainda não. Como assim? Ainda não. Ainda não é casada com português? Não. Mas o seu namorado é português? Arrúmese un namorado portugués. ¿Cómo se dice? Quizás, tal vez. Vamos a rayarle un namorado portugués a Então, a Betty não sabe se tem namorado? Sí, pero no es posible el enamorado. No es posible. No es posible Entonces, porque parlando porque italiano. Mas afinal é português ou italiano? Como é que é? Não sei. Yo creo que Eu acho que é italiano, e acho que é italiano. Mais do que português. Pronto, então. Eu acho que sim. Eu acho que sim, que é italiano. él también ¿Cuánto tiempo de casado se exige? 3 años. Exato, 3 anos. são 3 anos. Para el examen CAPE. 3 anos. Não. No. Espera, o exame de casado não tem nada a ver com o exame CAPLA. Não. Do senhora, não é um requerimento. Não. A dona Blanca pode apresentar o CAPLA quando quiser, não precisa estar casada com português, você é casada com português para apresentar o exame CAPLA, não. Agora, para a nacionalidade Hay que fazer? Um momento. Para a nacionalidade portuguesa, por casamento, pedem o domínio da língua. E eu acho, tenho impressão e sei por... O que é isso? Yo creo que eso es algún cachorrito por ahí, cachorriño, creo yo, no sé. Ok, vou desligar os sons. Então, qual é o procedimento? Vocês, para demonstrar o domínio da língua, a forma mais lógica que estabelece a lei é apresentar o exame CAPLA, que é o Certidão Centro de Avaliação Português Língua Estrangeira. Isto para o caso de Portugal. A pergunta é, podem apresentar o exame na Venezuela? Podem, sim, senhor. Vão apresentar o exame na UCB. Na UCB é o LAP, Local de Aplicação do Exame, LAP. LAP Caracas, acho que é o nome do local. LAP Caracas, Local de Aplicação do Exame. Quem é a pessoa encarregue? É a doutora Igna Tovar. O número dela é, acho que ainda é 574-1822. Deve ser, sim, porque ela tivesse sabido a mudança do número dela. Isso, por exemplo, para nacionalidade, o certidão é o CAP. Ok? Mas não é o único. Não é o único que pode fazer com o CAPLA. Com o CAPLA, por exemplo, se vocês decidirem em algum momento, eu quero ir da Venezuela, quero ir embora e quero iniciar num outro país, escolhem Portugal. Como, nesse sentido, se quiserem estudar ou trabalhar em Portugal, é preciso também um certificado de proficiência em língua portuguesa, neste caso o CAP. Está bem? Quem é que ministra ou quem é que aplica este exame? A quem é que pertence? Pertence à escola, à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Também um certificado que também vão receber em físico, sim, mas também podem descarregar no site do CAPLA, podem descarregar o certificado em PDF. Tá bem? E é de valor internacional. É o equivalente a, por exemplo, Cervantes espanhol, é o equivalente a Goethe, acho que é o Goethe, o Delft,
da Alemanha ou o DELF da França. Tipo, não é? Cada país normalmente tem um exame que certifica o domínio do idioma. A pergunta é, por que os países pedem estes documentos certificados? Porque, por exemplo, se vocês irem ou assumirem nacionalidade do país, vocês deviam ter um domínio a certo nível para interagir facilmente com os vossos concidadãos. Se vocês, por exemplo, morarem em Portugal, estudarem ou trabalharem em Portugal, vocês deviam ter as ferramentas comunicativas suficientes para que não tenham problemas para se comunicarem, não é? No trabalho, nos estudos, na interação, enfim, no cotidiano. Está bem? Se vocês vão entrar numa faculdade e vocês não falam, como dizem aqui, nem papa, de português, vão ter imensos problemas. Isso representa um problema não só para a pessoa, mas também para o Estado português. Percebe? É um peso. É um peso. Então, é uma forma de contornar estas situações nas quais, por exemplo, hajam, imaginem, 500.000 pessoas que estudam numa universidade, mas ninguém fala português. Isso é um problema, porque a língua oficial do país é português, os materiais são em português, professores só falam português, inglês e talvez uma outra língua, mas estudantes não falam essas, sabem? Então, para evitar esses problemas, então é mais fácil apresentarem o CAP. Agora, a pergunta que pode surgir, este curso prepara as pessoas para apresentar o CAP? Qualquer curso devia preparar as pessoas para apresentar um exame de certificação. Essa é a intenção, não entre tantas. Vocês deviam ser capazes. Que nível é que eu recomendo para apresentar? Quando acabarem os 5 níveis, vocês podem optar por um A2, B1. Eu acho. Então, B1 consolidado, sim. Podem tentar com B1. Está bem? Se fizerem um intermédio, um B2. É um bocado mais complexo. Tá? É isso. Então, o CAPLE serve não só para temas de nacionalidade, senão que tem abre outras possibilidades, tanto de trabalho como de estudos. Por exemplo, imagine que o Jorge quer fazer um curso universitário que não existe na Venezuela e ele tem como pagar essa deslocação a Portugal e a manutenção, a família decide apoiá-lo. Então, pronto, ele manifesta, pede um visto na visa como estudante e deve demonstrar domínio da língua. Certificados dos cursos são válidos para o Estado português para demonstrar? Não são válidos. Mas há um consulado que aceita e tal, ok, mas isso é cada consulado em particular se decide aceitar ou não. Mas a norma estabelece que é o CAPLE o instrumento válido para aquilo, tá? Agora, se houver alguma, digamos, que exista, que, por exemplo, consulado de, não sei, de Maturim, consulado honorário, não sei se há realmente, imagino que é um consulado de Maturim, e alguém quer fazer nacionalidade lá, mas eu fiz um curso na cidade de Barcelona, é válido. Isso depende dos funcionários e depende do cônsul encarregue, do chefe principal. Se ele aceitar, tudo bem. Isso é com eles. Mas o que eu conheço da parte da língua, que tem a ver com a língua, o instrumento válido é o CAPLE. Ok? Qual seria a minha recomendação? Que tentem aplicar o CAPLE, não só para optar pela nacionalidade, mas também para verificar e ver qual é o vosso nível. É uma forma de validar e certificar. É uma certificação no fundo. Ok? Eu tenho uma voz assim constipada, uma voz sensual de cantor de rhythm and blues, não é? Está bien. Calm down the river, baby. Ok. Professor, pode escrever novamente o telefone
da doutora Digna, por favor. Sim, senhor. Eu vou mandar por aqui. 0412. Uhum. Está escrito aí no chat. 574. Ah, não veo. Ah, ok. Ela Agora chama-se Dina veo. Tovar. Aham. Mas agora já não dá tempo. É novembro a próxima Ok. época. Ok? Ok. Não. Está bem. Vocês, no CAPLE, vocês escolhem o nível para... Vocês assim, eu quero fazer o duplo, que é o diploma universitário. Isto é o C2. É a vossa decisão. Mas aquilo vai dar barraca. Ok? Vai dar barraca. Dar barraca é... Sabe o que quer dizer isso? Vai dar barraca. Não, Não. da barraca. Não. Não sabe? Va da lucha, va da Lidia. Não. Uma Lidia, coisa que dá lucha, barraca não. é uma coisa que vai dar o pior resultado. Para la guerra. Ah, da barraca. No Brasil Vai dar barraca. dizem, no Brasil, há uma expressão brasileira muito engraçada. Quando eu aviso, digo, pá, aquilo vai dar merda. Aquilo vai dar merda. Dar merda é que aquilo vai ser um desastre. Só um momento, eu vou carregar aqui um momento. Vai dar barraca. Já voltei. Ok. Então, seria um equivalente, a dizer em espanhol, chama-se uma torta. Isso vai ser uma cara. Vai dar barraca. Vai dar merda, como dizem no Brasil. Faz isso que dá merda. Há uma música disso. É por isso que estou a rir. Porque é uma música disso. Estava a lembrar dos meus tempos que eu ouvia muito essa música. Ok. Mais coisas. 13 de junho. O que é que nós celebramos no dia 13? El 13 de junio. Nacimiento de Fernando Pessoa. Nascimento de Fernando Pessoa. E quem foi o Fernando Pessoa? Quem fala? Livremente. Profesor, Diga, Jorge. Jorge. me siento muy mal. Me doy mucha cabeza. Me duele mucho la Siento cabeza. muito- ¿Puedo me retirar de aula? Sim. Mas antes de ires, pá, quero que me digas quem era Fernando Pessoa. Se disseres quem era Fernando Pessoa, vais embora livremente. Pero ortónimo, O ortónimo é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Diz-me lá. ortónimo fue profundamente influenciado en varios- por doctrinas religiosas, como la teosofía. Quando nasceu Fernando Pessoa, Jorge? El 13 de junio de 1878. 1878. Ok. E quando é que falece? Nació en Lisboa el 13 de junio de 1878. Es un dos escritores de la lengua portuguesa. Es de la literatura europea. No Hospital dos Morreu. Prazeres. No Hospital dos Prazeres, não é, Betty? Perdeu o pai nossa. aos 5 anos. Diz, Jorge, Lisboa. fala, Mas fala. a data. Mas a data é 30 de novembro. 30 de De novembro de 1935. 1935. 1935. Aquela morre. Sim. Pois. Aham, Jorge, mais. Você perguntou quando morreu. Morreu. Quando morreu? Morreu. Morreu. 47 anos. A 30 de noviembre de 1935. Pensé Morreu. que... Diga. Ok. Pronto, Jorge, vai embora. Fica bem. Vai, Jorge. As melhoras para ti. As melhoras, Jorge. As melhoras. Vai embora.
Pero falo. Estoy falando de Ortônimo. Tranquilo. Não, tranquilo, deixa estar. Depois eu coloco os teus áudios aqui que tu me mandaste. Vai dormir, vai descansar, meu. Não tens boa cara. Tens cara assim de constipado. As melhoras. Obrigado. Fica bem. Tómate un chá de limoncillo. De limón. Limón. De limão. Bebe um chá, sim senhor. Um bom chá. Bebe. Bebe un chá de limoneiro. Limão. Limón. No, pero hay Limón. una planta que se llama, Limoneiro. no, Limoneiro, no, que es como ya va. toronjil. Malojillo, Como un toronjil. eso, Malojillo, eso. malojillo. Toronjil, malojillo y limonaria es la cuestión. Ah, O sea, los tres nombres son malojillo. malojillo, toronjil o limonario. Vou procurar se há algum referente aqui em português para malojillo. Não sei disso. Es una planta que parece, ya le voy a pasar una hojita, yo tengo aquí una planta. Ya. Tá bem, tranquilo. Mas, ó, Gladys, não te preocupes. Eu acredito na tua palavra. Gladys, volta aí, minha querida. Está bem, eu acredito no que tu dizes. Chao, Jorge, profe. Boa noite. boa noite, fica bem. As melhoras. Boa noite, Jorge. George, Boa noite. Ela foi embora, tranquilo. Fica... George, es lista. Profesor, Ese es malojillo. Ajá. ese ese malojillo. A mãe de certeza Esse é maneiro. sabe, a mãe de certeza sabe. A mãe deve saber. Ah, sí. A mãe deve saber. Ela está É. muito atenta. Os portugueses falan que es, creo que es toronjil. Aham. Ellos le dicen toronjil. Uma coisa que queria comentar. Quero que a conversa sobre Fernando Pessoa seja uma conversa livre, tá bem? Não é que... Oh, meu querido, então fala aí. Ok? Como disse o Jorge, o Fernando Pessoa nasceu no dia 13 de novembro, perdão, 13 de junho Junio. De de junho. 1888, não é? Em Lisboa, no Hospital dos Prazeres. Hospital, pero la localidad, ¿cómo se dice? El sector, la localidad, Ele el... nasceu no Freguesia. Hospital dos Prazeres. Freguesia. Pode ser Freguesia. ¿Cuál es la ¿no? freguesia? Freguesia. A freguesia, Freguesia. deixa eu ver. Freguesia. 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 Dos Prazeres. Ajá. Lisboa. Aqui. Já sei. Tu queres fazer uma carta astral para uma pessoa. Mas isso Certo. Mas isso está online. Isso está online. Ela fez próprio. Ajá. Ela própria fez. O gajo estava. Sim, certo. Aham. Está aqui o Hospital da Nossa Sim. Senhora dos Prazeres. Perto do colégio. Hospital da Luz. Eu vou te passar aqui. Vou partilhar aqui para tu. Espera. Não, Ajá. Hospital. eu vou partilhar aqui para tu veres. Depois tu vais à procura e faz a tua paixão. Mas só aí, Hospital da Nossa Senhora dos Prazeres. Perto do Colégio Militar e perto do Convento de São João da Cruz. Aqui, Hospital da Nossa Senhora dos Prazeres. Ora, vai ser difícil identificar aqui. Ah, É perto- Hospital é- Nossa Senhora dos Prazeres. Sim, ela é Hospital perto do Nossa Benfica, Senhora dos... perto da estação do Camidé Ah, ahí e está perto da estação perto de una Universidade estación, Católica. Sim, de la do estación Camidé. del metro, E está perto do Car- Benfica. Estación Carnide. Carmide. Estação estação- Não, deve ser Carne. E Benfica e São Domingos da Benfica. Está aqui perto do Benfica, do bairro do Benfica. Estás a ver? Sí, Aqui. E o Perto bairro do Padre sim. Cruz. y barrio Bairro Padre Padre Estação- Cruz. Cruz. Bairro Benfica. Padre Então já Cruz. sabes, já podes fazer a carta e depois partilhas connosco. De Nosa. Então vou só Senhora. partilhar aqui. Nossa Senhora dos Prazeres. Ela nasceu aí. Não me lembrava do nome, mas agora que estava a falar,
Também. Então, Fernando Pessoa foi um poeta que nasceu, mais do que um poeta, eu diria que foi um artista total. Mas foi uma pessoa confusa, porque ela tinha confusa no sentido de que era misteriosa, sabe? Ela tinha muitas pessoas dentro de uma pessoa. Ela era muitas pessoas numa pessoa. Não é pessoa. Ali de eso, de ser tanta gente en una persona. Pois, exato. Parece uma loucura. E é Sí, possível a que mí seja... me parece una locura porque Mas eu acho tantas que personas. era um artista total, era um gênio, era um gênio. Era Es porque era Gimios, ¿no? Gimios. Gêmeos, gêmeos. Genios, gêmeos, Gemios. gêmeos, genios. Gemios. gêmeos, sim. Sí. Casi siempre gêmeos are un po locos. So, Não, não, como- não, não. Não, não. Pá, eu respeito o que acredita a Betty. E ela pode pensar que é por isso, mas acho que isto vai além de signos zodiacais e tudo mais. Isso vai além. E digo isto por quê? Porque gênios deste tipo, como Fernando Pessoa, talvez Da Vinci, talvez o próprio amigo dele, Amado Negreiros, que foi também um grande artista. Não sei, é difícil explicar às vezes o mundo, a cosmogonia criada pelo Fernando Pessoa. O que sabemos, a ciência certa, é que nasce a 13 de junho em Lisboa, no dia de Santo Antônio em Lisboa. O pai morre aos poucos e a mãe volta a casar. E ela casa com vice-cônsul e eles devem ir para Sudáfrica, não? sim, para a África do Sul. Sudáfrica. África África do do Sul. Sul. Eles África devem do ir Sul. para a África do Sul. O mais interessante aí é que Fernando Pessoa tem a sua, isto é, ele tem a sua própria família, irmãos e tudo mais, mas será na África do Sul onde ele terá contato com grandes autores, principalmente da literatura europeia, literatura inglesa, literatura francesa, visto que a mãe falava francês e falava muito bem. Ele recebeu educação britânica. E ela até concorreu para sim. um prêmio e ela não ganhou ou não foi indicado para o prêmio porque não era cidadão britânico. Porque era português. E o seu desejo era, digamos, ser escritor e estar em contato e viver na Inglaterra ou no Reino Unido. E pronto, ela não conseguiu alcançar esse sonho, não é? De ir à Inglaterra e pronto. Isso aparece um bocadinho essa tristeza, essa saudade por não ter conseguido esse ideal, aparece em vários heterônimos, principalmente em Álvaro de Campos, que era um heterônimo muito, digamos, complexo. Foi o único heterônimo que passou por 3 etapas. E esse heterônimo estudou na Inglaterra, formou-se como engenheiro, chamava-se Álvaro de Campos. Era homossexual. Toda a gente escreve nesta altura. Mas o primeiro heterônimo criado por Fernando Pessoa foi Alberto Caeiro. Mas Alberto Caeiro era simple e sem educação e não tinha nem pai nem mãe. Sim, mas então é como confuso, porque em realidade ele teve pai, mãe, irmãs. Tá bem, mas vou explicar mais ou menos a dinâmica disso. Realmente, os primeiros heterônimos de Fernando Pessoa aparecem quando ele era um menino, por volta dos 6, 8 anos. 11, eu acho que 11 anos, quando apareceu Alberto Caeiro da Silva. Mas antes disso já tinham aparecido outros. Por exemplo, ele criou um heterônimo chamado Chevalier de Pau. Chevalier de Pau
Ah, que quer Ah, dizer cavaleiro de coisa nenhuma, cavaleiro de nada. en francés. En francés. Em francês, porque ele também falava francês, era muito culto e falava francês. Então ela tinha uma série de heterônimos, de criações, uhum, e ela te criava, atenção, ela criava jornais, desenhava e uhum, tudo, ela era o diretor e esses autores todos participavam e faziam críticas uhum. uns aos outros, uma coisa Unos um aos bocado, outros. uma Sim. coisa um bocado cucu, não é? Mas Sim, sim, um Bueno, bocado, muito cucu, um bocado não, muito. eh, Não. ah, ¿cómo? era um gajo, era um gênio. Él tenía una voz con problemas psicológicos. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Psicológicos. Deve Sí. ser, imagino que sim. Acho que sim. Imagino, Creo que sí, porque não tenho confirmação, mas imagino Mas que sim. por as coisas que Elas, fazia, pelas coisas que fazia, ya eu acho que era sim, un não, não poquito era normal. sí, era algo como mas de verdad. atenção, nem sempre culpa do pai ou da mãe ou da herança. Não. Há coisas que aparecem, gênios que aparecem e às vezes nem conseguimos explicar. E eu diria que era uma pessoa complexa, pensamento complexo, porque ela teve grandes traumas na infância. O primeiro grande trauma que ela sofreu foi a separação da sua terra. E ela escreve um poema, uma carta à mãe, a dizer: vou da minha terra, mãe, amo Portugal, mas a ti amo-te mais. Tipo, uma coisa do gênero. Depois, E no vai. Boeiro, ele escreveu no Boeiro. Nevoeiro. Nevoeiro. Uhum. Y aquel poema que habla del mar, de que dice algo así como que los portugueses dejaron las lágrimas A terra. ajá, y a sangre no mar, Esse, lágrimas de... Es bien, o sea, yo lo leí y es bien triste y es la realidad. esse poema chama-se Bojador. No, Como es algo del mar, algo Mar así. português, perdão, mar português. Eso, mar portugués. Yo lo leí y es la historia de los Como portugueses. mar português. Mar portugués, Mar bien, português. es A ver. triste, que dice que donde... Ó mar salgado, quanto do Ajá, teu o mar sal são lágrimas de falta Portugal. sal, as lágrimas das noivas, das esposas, Ficaram da por mãe. casar, exato. Ajá, eso. Vou partilhar Muito- aqui para mostrar. É muito No, bom. es bien bonito, o sea, es bonito, pero además es triste. Mais triste. É, Ajá, vejam aqui. ese. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Porque cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do gozador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo abismo deu, mas nele é que escolheu o seu. Ai, Isso é bonito. bonito. Bojador. ¿Qué es Guau. bojador? Bojador. Bollador. O bojador era um cabo, que era um limite imaginário que os europeus tinham. Vamos imaginar para o tempo da Idade Média. Na Idade Média, os europeus, neste caso que nos interessa, pensavam que o mar e a terra toda era quadrada. Então eles pensavam que havia fronteiras marítimas, haviam limites, que se eles passavam, cruzavam esses limites, eles iam cair, não é? Então, Sim. essa fronteira, a última grande fronteira que eles imaginavam e que eles Lembro. já conheciam e já tinham avistado, era o Cabo Bojador. Esse Cabo Bojador existe na atualidade, vou mostrar, está na África, era um limite imaginário. Não é na Suráfrica, vou mostrar aqui o Cabo Bojador. Estão a ver o que estou a ver? Sim. Aquí está. Aqui está. Este era o Cabo Bojador, que aparece aqui, o Cabo Bojador. Estão a ver aí? Esse é o oceano, para eles chegava até aí, era o fim do mar.
Porque lá havia a ideia de que havia uma fronteira que era o fim do mundo, sabe? Então, se quem passar por aí ia morrer. Cabo Boxa. Depois, mas, pronto, disseram, ok, então o Cabo Bojador está perto das Ilhas Canárias, pronto, esse é o limite. Mas, quando os portugueses saíram do mar, decidiram contornar o Cabo Bojador. Contornar quer dizer darle a volta. Contornar uma situação é ir alrededor de uma situação. Contornar um problema é darle a volta a um problema. Encontrar uma solução. Então, qual foi a solução que eles encontraram? No ano 1415 e antes, surgiu em Portugal o desejo e a necessidade de chegar à Índia, chegar ao Oriente. Ok? E essa orientação ao Oriente foi determinada, em princípio, primeiro pela tomada de Ceuta, em 1415. Os portugueses invadem Ceuta, no Marrocos, invadem Ceuta e tomam a cidade de Ceuta. E depois iniciam o processo, o infante Dom Henrique, que tem o mesmo nome que eu, este infante que podem ver aqui, infante Dom Henrique, estão a ver a fotografia? Sí, nascimento do infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique foi era infante porque era filho do rei Dom João I, que foi parte da geração ínclita, definida pelo próprio Camões como geração ínclita, a geração brilhante. Ele era encarregue da grande epopeia marítima. Ele criou uma escola chamada Escola de Sagres. Ele criou, supostamente, não há provas disso, ele criou uma escola de navegação chamada Escola de Sagres. E ele juntou aí os primeiros grandes científicos, os grandes navegadores, e criaram instrumentos de navegação e fizeram melhoras aos barcos, às embarcações. Então, essas melhoras foram muito importantes e esses estudos que eles fizeram aí foram muito importantes para fazer o quê? Vou ver se passo dos portugueses pelo Cabo Bojador. Como foi esse periplo pelo Cabo Bojador? Vamos ver se isto dá aqui para ver. Os portugueses, os navegadores portugueses, qual era o processo? Saía um barquinho, chegava, avançava um bocadinho e depois ia para trás. E voltava. E cada barco e cada frota tinha um escrivão. Um escrivão é uma pessoa que relatava, escrevia tudo o que acontecia. Então, eles levavam esses relatórios, porque eram relatórios, que seria agora um relatório científico, um relatório de experiência, levavam esses relatórios todos, estudavam e analisavam. Ah, ok, então como é o mar, como era a água e como é a terra, vê se a costa ou não. Ok, então avançamos um bocadinho mais. Então, assim é que foram avançando e progredindo e conseguiram contornar os diversos cabos. A primeira grande barreira imaginária era o Cabo Bojador. O Cabo Bojador, a lenda dizia que era impossível passar por aí. Mas descobriram que se eles contornavam, isto é, vejam que está aqui, este é o cabo, em lugar de passar por aqui, pum, eles fizeram isto. Contornar, deram a volta. Saíram um bocadinho ao mar e depois regressaram para continuar a navegação, para continuar a travessia. Porque, afinal, o que é que descobriram? Que aquilo não era um monstro, que aquilo não era limite de nada. O que havia aí era um rochedo, e ainda há uma formação de rochas, de rochedo, que não permite, quando os barcos passavam, quebrava tudo, claro, óbvio. Agora sabemos que é tudo científico, mas naquela altura não. Então os gajos pensavam, pá, deve ser o monstro que está a comer o barco, deve ser o mostrengo, deve ser o adamastor, deve ser o kraken, sabe? Então eles pensavam, então imaginem pessoas com esse medo, com tantas lagoas de conhecimento, saírem no mar desconhecido, tentar chegar à Índia, porque o rei dizia que deviam chegar à Índia.
e porque, claro, é a glória de Portugal e combater contra os infiéis e tudo mais. Mas imagina lá, estar aí nesse barco, então o que Não é fazemos? fácil. Vamos contornar. Então, esses navegadores, esses navegantes, almirantes, foram muito bravos, foram muito inteligentes para contornarem os problemas todos. E então, por isso é que o Fernando Pessoa menciona o Cabo Vojador. Mas aqui, neste poema, quem aparece é o ortónimo. Este é um poema do ortónimo. Este é um poema que aparece numa coletânea, num poemário chamado Mensagem. Mensagem. Mensagem é um poemário escrito e publicado em vida. O único livro publicado em vida por Fernando Pessoa foi Mensagem, com o seu nome. Foi Mensagem. E foi publicado porque o Salazar, aquele ditador terrível que teve Portugal, Salazar fez um concurso para exaltar a nação, os valores nacionais e tudo mais. Já Fernando Pessoa era um poeta muito importante e era reconhecido em Portugal. Então, ele concorreu, mas infelizmente não ganhou. Fernando Pessoa não ganhou o primeiro lugar. Imagina lá. E aquilo foi um escândalo, foi uma polêmica total e tiveram de criar um prêmio especial para poder premiar Fernando Pessoa. Imaginem isso. Ganhou um sacerdote, um padre, mais, que não ficou para a história. Fernando Pessoa chegou em segundo lugar, segundo o júri, segundo o jurado. Não ganhou, não dava. Então, mas este poema Mar Português, pertence a esse poemário escrito e publicado em vida pelo Fernando Pessoa, o próprio Fernando Pessoa, chamado Mensagem. Vejam bem, mensagem. Sim, mas vejam bem. Vamos contar quantas letras tem a palavra mensagem. Quantas letras tem a palavra? 9. Quantas? 9, não? 9, ok, vamos ver. 9. Mensagem. É doble S. Não leva duplo S. Ah, não, mensagem. Então é 8. 8. Mensagem. Pensem numa palavra portuguesa que tenha essa mesma quantidade de letras. Pensem numa palavra portuguesa ou relativa a Portugal que tenha essa quantidade de letras. Portugal. Exatamente. Portugal tem 8 letras. Portugal. Portugal. Portugal tem essa mesma quantidade de letras. O nome inicial desse poemário era Portugal, mas ele decidiu mudar para a mensagem. Quer dizer que, afinal, a mensagem era Portugal. O que é mensagem? Mensagem é... Fernando também tem 8 letras. Ok, muito bem. Uma boa... Opa, não sabia. Pois, Fernando, Portugal, mensagem. Opa, sério? Sério? Impressionante. É uma coisa para pensar. Ok, então, nesse poemário, qual é a mensagem que ele lança? Tenho uma pergunta. Qual é a ópera-prima, a obra mais importante da literatura portuguesa? Sabem qual é? Os Lusíadas. Os Lusíadas. Fernando Pessoa pensava que devia existir ou devia surgir um supra-Camões. Fernando Pessoa dizia que devia surgir um supra-Camões. Um supra-Camões quer dizer um poeta que fosse maior do que Camões. Maior. E o que ele faz com a mensagem? Ele toma os Lusíadas. Mensagem é, de alguma forma, uma reescrita dos Lusíadas. Ela reescreve, relabora, completa algumas lacunas, avança com a história e lança uma mensagem que diz que Portugal está destinado a dirigir um grande império no futuro, um império futuro, mas esse império não será militar nem político, será um império mais metafísico, mais espiritual. Porque este senhor,
também mexia com a parte espiritual. Ela declarava-se como cristão gnóstico. Uma coisa que talvez para alguns não tenha muito sentido, mas pronto, ela declarava-se como cristão gnóstico oficialmente. O quê? Cristão? Gnóstico. Cristão gnóstico. Era a definição que lhe dava da sua inclinação religiosa. Cristão gnóstico. Então, Fernando Pessoa, digamos, os heterônimos surgem desde criança porque ele, segundo alguns autores, tinha uma grande necessidade de desenvolver esse mundo interior. Esse mundo interior é bastante complexo. Ele tinha... Eu vou fazer um comentário. Este senhor morreu em 1935 e estamos há 13 anos a fazer o centenário da morte de Fernando Pessoa e ainda hoje são estudadas as suas obras. Isto é, ela andava, era uma pessoa que não casou, só teve um amor conhecido que foi a Ofélia Queiroz, foi a única mulher que se conhece. Também havia algumas especulações que o gajo era homossexual, mas o realmente que eu acho que era assexual. Ela eliminou, de maneira, digamos, tentou eliminar essa parte, digamos, que está na nossa natureza. Ela tentou desligar totalmente essa parte. Só teve um amor conhecido, que foi a Ofélia Queiroz, uma menina, uma moça que era mais jovem do que ele. Tiveram 2 etapas, mas aquilo não avançou, não deu certo. Há uma carta muito famosa que ela escreve à menina Ofélia, primeiro, para acabar a relação. Primeiro escreve uma carta e depois, anos depois, quando se reencontram, anos depois, ela manda uma fotografia muito engraçada, porque Fernando Pessoa, como sabemos, os que sabem, era alcoólico. Ela era alcoólica, não, alcoólatra. Ela era alcoólatra e é por isso que morre. Ela morre porque bebia muito. Cirrosis. Ela morre de cirrose hepática. Complicações hepáticas. Él tiene también una pancreatitis por álcool. La cirrosis hepática también fue por álcool. Yo pienso que el consumo de alcohol para llegar a ese grado de doença fue mucho marcado. Pois, é que o gajo, o Fernando Pessoa, bebia como até mais não. Bebia até a exaustação. Eu vou mostrar uma fotografia que é muito engraçada. Fizeram uma foto. Aqui. Ele fez esta fotografia, vou partilhar. Fizeram esta fotografia dele. É uma fotografia engraçadíssima, realmente. E ele mandou para a Ofélia, a menina Ofélia, em flagrante delito. Em flagrante delito. Ele, fizeram uma fotografia dele a beber vinho, e então ele assinou Fernando Pessoa e mandou esta mensagem em flagrante delito por causa da garrafa de litro. A palavra real é delito, mas ele delito. Delito. Flagrante delito. Em flagrante. Este era o Fernando Pessoa. Ele andava por toda Lisboa a beber nos cafés, nos bares, a falar com os amigos, a trocar ideias. Era um intelectual. Como todos os intelectuais. Profesor, ¿sería que en esos momentos de aquella está tomado por el alcohol que venían aquellos heterónimos? No. No sería. Não. Porque si era tanto el grado de alcohol que... Não. Eu acho que era um boêmio. Digamos. Só que ela tinha muitos problemas pessoais, ela tinha dívidas, sempre estava endividado, queria vestir bem, então andava de aluguer em aluguer, de alquiler em alquiler. Ela morou com a família e andava de casa em casa. Então, com a família... Él recibió una herencia por parte de su padre
y creo que él montó, o sea, Ele tentou fazer uma editorial. una editorial y fracasó, Aquilo pero claro, deu barraca. de esa manera como vivía. Aquilo deu barraca. E ele vai para Portugal, e ele regressa a Portugal porque não conseguiu estudar na Inglaterra. E ela, digamos, o plano B era ir para Portugal, e é nesse momento que Portugal recupera Fernando Pessoa. Imaginem se ele tivesse conseguido aquele sonho de viver na Inglaterra, ela tivéssemos perdido Fernando Pessoa para sempre. E talvez fosse uma das figuras mais importantes da literatura inglesa. Inglesa, sem dúvida. Mas pronto, Portugal recupera Fernando Pessoa, felizmente, e Lisboa era o seu lar. Lisboa, meu lar, meu hogar. Então, ele era uma pessoa que andava constantemente e nesses contextos ele andava. Qual era o trabalho dele formal? Ele era tradutor de cartas comerciais. Sim. Ela trabalhava para casas comerciais e fazia traduções de português, francês e outras línguas para o português e ao contrário. Mas nessas traduções, nesses documentos, ela aproveitava também para escrever poemas. Então, ela escrevia nos papelzinhos e guardava o papel. E depois, quando chegava a casa, ela guardava os papéis todos numa arcada, numa arca, num baú, numa arca, e ela levava a arca para toda a parte, a arca para toda a parte, uma arca, um baú que andava com ela para toda a parte. Ela escrevia de noite e de pé. Ela escrevia de noite e de pé. E ela, quando, por exemplo, ia à procura de um trabalho, ela pedia que deixassem escrever, lhe deixassem, digamos, ter alguma liberdade para escrever e para ser artista. Houve chefes que permitiam e outros que não. Mas Pessoa, claramente, foi uma pessoa bastante complexa. Porque nessa arcada, ela colocava os papeizinhos. Esses papéis eram assinados. Mas quem é que assinava? Assinava com heterónimos. Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, um semi-heterônimo, que escreve o livro do Desassossego. Leiam o livro do Desassossego e vão entender muita coisa. Livro do Desassossego, livro del Desassossego. Desassossego. O no vamos a entender nada. Vamos, sim, senhor, claro que sim. Vamos, sim, senhor. Claro que Tem vão entender. razão, Blanca. Claro que vão entender, claro que vão entender. Então, Ese es mi semi-heterónimo. Bernardo Soares, Fernando Soares. ou Vicente Guedes, não é? Também Vicente Guedes. Vicente Guedes aparece No, yo tengo que hablar de Fernando Soares. Sim, mas ela explica, vocês podem descarregar o livro Desassossego, está online em PDF. Podem descarregar e lá ela explica. Eu estava aí sentado e estou a ver um gajo, tipo, que via com frequência. Então, depois começamos a cumprimentar. Olá, olá, fazer, digamos, acenos. Olá, olá. Depois começaram a falar e ela entregou o livro. Então, ela dizia, Fernando Pessoa dizia, foi este senhor, que também era tradutor e também trabalhava no escritório, que entregou-me este livro. Então, publico para que não... Pronto, porque queria publicar, mas ela fazia pensar, ou queria fazer pensar que não era dele, que era de Bernardo Soares. Mas também há amostras que este Bernardo Soares antes foi um tal Vicente Guedes. Mas ele, de alguma forma, alterou para Bernardo Soares. Mas, enfim, voltando, ela tinha esses papéis e ela colocava. O que ia comentar é que hoje, ainda hoje, acreditam ou não, estão a tirar papéis novos cada dia. Cada certo tempo atiram um papel para analisar. E este heterônimo qual será? Que estilo pertence? Será que é o ortônimo ou será que é um dos heterônimos? Ou será que é dos heterônimos que já existem ou será um outro heterônimo? Ainda porque hoje... não estão assinados. Não estão assinados. Alguns estão assinados, mas estão assinados como AC e pode ser Alberto Caeiro ou Álvaro de Campos. Sim. Ou qualquer outro.
Percebe? Então, é isso. É. Então, ainda hoje, meus caros, pensem nisto. Ainda hoje estão a tirar papéis novos. E cada certo tempo publicam novas edições, novos documentos dele. Ainda O sea hoje. que podem aparecer novos heterônimos. Podem e vão aparecer. Pode ser? Podem e vão aparecer outras coisas. Com certeza. Ainda hoje. Eu tenho a fortuna de conhecer pessoalmente a dois das pessoas que já trabalharam diretamente com a espólio de Fernando Pessoa. Um deles é um colombiano chamado Jerónimo Pizarro. Jerónimo Pizarro é uma das grandes figuras na análise da obra pessoana. Jerónimo Pizarro. Ele mora em Bogotá, trabalha na Universidade de Los Andes e é especialista. Ele está a viajar permanentemente a Portugal, de toda parte, porque ele, digamos, é a grande referência no que diz respeito ao tema pessoal. Um colombiano. Outro é Richard Senif, que ele esteve na Venezuela. Richard Senif é americano e também sente uma grande paixão pelo Fernando Pessoa. Havia uma senhora brasileira chamada Chicarelli, acho eu, e os heterônimos, isto tudo que estou a contar, coisas muito particulares, faziam de Fernando Pessoa e fazem, para mim, na minha opinião e para alguns outros, talvez um poeta português mais universal. Talvez mais universal do que o próprio Camões. Atenção. O Fernando Pessoa é amado e reverenciado em partes que vocês nem podem imaginar. É uma coisa impressionante. Ele fez as primeiras publicidades para a Coca-Cola em Portugal. Só que aquilo foi proibido pelo salazarismo, pela ditadura. Ele fez uma publicidade que dizia: primeiro estranha-se, logo entranha-se, para falar da bebida da Coca-Cola que nós bebemos hoje. Eles queriam entrar no mercado português e pronto. Pediram a Fernando Pessoa a fazer a publicidade. Ele também fazia cartas astrais, fazia deles e certo. Fazia cartas astrais dos seus heterônimos também. Porque os heterônimos dele tinham uma data de nascimento e uma data de morte. Tinham uma vida particular, tinham um local de nascimento e ele fez cartas astrais a todos eles. Ele, inclusivamente, teve problemas não sei se com a lei, mas ele foi implicado numa situação. Havia um mago, digamos, que fazia inglês, que estava a fugir da justiça, uma personagem polêmica, e a Fernando Pessoa trocava cartas com ele. Ele foi visitar Fernando Pessoa. Ele organizou, junto deste Richard Crowley, organizou uma forma de se... uma desaparição deste senhor. Fizeram que ele desaparecesse, já desapareceu e pronto, foi implicado numa situação, uma acusação de assassinato, uma coisa particular. Como como o filme El Ilusionista, que desapareceu a mulher. Acho que foi, e acho que isso aqui não tem a ver com essa história, não tenho muita... Pode ser. Y Rafael Bedaya, ese es otro personaje de astrólogo. Nome de Rafael Valdaya. Não, dice, no ano de 1915, Fernando Pessoa crió un astrólogo con un nombre de Rafael Valdaya, tendo ainda establecido una tabla de honorarios. Os valores para seus serviços. É uma coisa, que variavam entre... Diz. Variavam os 500 e os 5.000 reis. Reis era a moneda de era antes. Moeda, sim, portuguesa. Quantos são reis? Antes. O gajo era extraordinariamente... Havia uma loucura extraordinária nele, sabe? Sim, é muito inteligente. Era um gajo brilhante, era um gênio. Brilhante, claro. Aulida, qual era o teu heterônimo? Tu gostaste do teu heterônimo? Alberto Caeiro da Silva. Sim. Gostaste?
Sí, sí, gostei. Alberto Caeiro gostava da natureza e Alberto Caeiro era o mestre ingênuo dos outros heterônimos. Sim, senhor. Sim, senhor. Era como mais simples, Sim. bom, mais tranquilo, eu acho. Sim. Não sei. Sim, Sim, porque sim. era analfabeto. Era analfabeto. Sí, sí. Dice, apenas teve instrução primária, Alberto Caeiro. Sim, exatamente. Era E ela escrevia um normalmente, poeta ali. escrevia normalmente em digamos, Não, estruturas muito simples, sim, sim. estrutura simples e não era de grande complexidade. Vou Não, partilhar Uhum. diz que ele escrevia sempre no presente do indicativo, as coisas que ele escrevia. E seus estrofas Estrofes. não tinham, as estrofas não tinham, como? Estrofe. Aham. Não tinha métrica ni rima. Ok. Uhum. Está bem. E eu vou partilhar uma coisa. Primeiro, uma frase que ela dizia, que ela criticava de alguma forma os outros heterônimos, ele dizia que pensar, atenção, é estar doente dos olhos. Pensar Sim. E também dizia, há muita metafísica em não pensar em nada. Sim. Há muita metafísica em não pensar em nada. Sim. E Pensar obstruir a visão. Pois, porque para ela o melhor era observar. Observar até, digamos, a exaustação. Vejam este poema, que é um dos poemas mais marcantes. Quando eu vi este poema na primeira vez, eu fiquei tão... Não sei se consigo abrir aqui. Chama-se Quando Vier a Primavera. Quando Vier a Primavera. É um poema forte, é uma coisa extraordinariamente forte. É uma coisa que para mim bateu a primeira vez que eu vi e eu fiquei, upa! Diz muito, apesar de não ter uma grande complexidade. Aqui, vou partilhar. Vou mostrar-vos um bocadinho. O poema diz assim. Eu gosto de ler esse poema porque é muito forte. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira. E as árvores não serão menos verdes quando a primavera passar. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, senão no seu tempo, gosto que tudo esteja real e tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre a minha paixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dela. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Um poema intenso. Uau! Vocês foram colocados em mute. Uhum. Diz, Álida, não podemos ouvir, estás em mute. ¿Puede leer otra vez? Posso. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim.
Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois da manhã, morreria contente, porque ela era depois da manhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que não bastasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem traçar latim sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Então, Eu gosto da frase que diz: não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. É uma realidade, que importa tudo. o que se Que- importa quando já morremos, quando já... Que Que- cuando ya murió, ya no, o sea, Que no te hace den falta- flores, no, Sí, ya no o no. importa. ya no importa porque ya murió. Y a vida sigue, A vida segue, a vida segue. a vida sigue. Como el refrán, que aquí ¿cómo es? El cuento continúa, el show continúa, The la show vida must go continúa, on. nada, The show must go sí, on. el show must go. Esto es todo lo Nothing contrario de Ricardo Reis, que él decía Dizia, que se debe aprovechar un máximo un día, aprovechar un máximo un momento, porque Ajá. todo pasa y dice, no se sabe o qué puede acontecer a seguir. Él decía, Mas- hay que beleza, aprovechar, maravilhoso. Mas, Ótima aprovechar un referência. día, aprovechar, Boa aprovechar, referência, enorme referência. Muito bem, Gladys. Grande referência. exacto. Y Excelente. el otro lema que él tenía era de que todo lo que va a acontecer está escrito. Él creía en el destino. O sea, Sí, no lo que fatum. iba a decía que todo lo que está escrito, eso va a acontecer. Todo está definido previamente. Pois. Entonces ahí era que, por eso también él decía que había que aprovechar un día, aprovechar un momento, porque todo va a ser. Porque esse sim, porque Ricardo Reis é uma personagem bastante peculiar. Por quê? Porque Él es más culto, estudió. sim, Foi- e era monárquico. Atenção, politicamente Ajá, ele era monárquico. Él se autoexilió de Lisboa cuando llegó la República. Quando instaura para- na República, em 1910, ele foge. Ele vai para para o o Brasil. Para o Para o Brasil. Brasil. Ele autodexilia-se no Brasil e ele lá decide. Pronto, é o único heterónimo que não teve uma data de morte. E é por Assim, isso, quando aparece. e é por isso que José Saramago escreveu um romance chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis. Uhum. Estão aqui? Ujú. Sí. O Ano da Morte de Ricardo Reis. Este poeta, Ricardo Reis, é latinista, é vinculado exato, aos clássicos. Greco-romano. E ele acreditava, digamos, ele queria, digamos, de alguma forma também mostrar uma vinculação especial ao fato, ao destino. Ao destino. Ajá, eso, un destino, todo lo que está escrito, eso va a acontecer de esa manera. E sabes porquê, Gladys? Porque se nós acreditarmos ou seguirmos de forma muito próxima o que tem a ver com a cultura greco-latina, o fato, o fate, o destino não pode ser contrariado, não pode lutar contra o destino. Então, portanto, era difícil, digamos, fugir desse destino. De Ricardo Reis, eu gosto de um poema que é chamado Para Ser Grande Sem Inteiro. Para ser grande sem inteiro, nada é teu, exagera ou exclui.
se todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Repito, para ser grande, sem inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Se todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Tremendo. E claro, como era, Belo. pois, é um chamado a dar o nosso melhor, não é? A fazer o melhor sempre. Fazer o melhor Sim. sempre. Então, Ricardo Reis, que também era discípulo de Alberto Caeiro. Era um dos discípulos de Alberto Caeiro. Ora bem, queria dar passo também a outro heterônimo, que é um heterônimo que eu gosto imenso, Álvaro de Campos, como eu já disse, era engenheiro naval. Professor, eu tenho a apresentação do Álvaro de Campos. Ótimo, sei disso. Por isso eu estava aí a introduzir e eu espero que o Juan dissesse alguma coisa, apitasse, tipo, estou aqui, estou aqui. Eu vou a compartilhar pantalla. Partilhar o ecrã. Ecrã. Até lá, sim. Força. Já podes. Muito bem. Pessoal, nós temos que acabar às 9, porque às 9 o meu chefe vai fazer uma entrevista para nós temos um podcast semanal que faz o meu chefe. O meu coordenador faz um podcast sobre a língua portuguesa na Venezuela, então vai entrevistar um estudante daqui da Aragua que está a trabalhar como professor já. Tá bem? Então, às 9 nós acabamos. Tá bem? Para dar passo que ela possa usar a conta. Uhum. Ok. Álvaro de Campos, heterônimo do poeta Fernando Pessoa. Diz lá. Força, Juan. Álvaro de Campos foi o heterônimo mais conhecido do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tinha que fazer biografias de cada um dos seus heterônimos. Álvaro de Campos nasceu em 1890, o 18 de outubro. Estudia engenharia, primeiro mecânica, depois engenharia naval. Ele realizou un viaje a Oriente que está ahí registrado en el poemario Opiário. Trabajó en Opiário. Trabajó en Londres, volta para Lisboa após de quedar desempregado. E entre os poemas mais conhecidos está Opiário, Tabacaria, entre muitos outros. Tabacaria, entre muitos outros. Álvaro de Campos era descrito como alto, magro, de cara rapada, cabello arreglado, usaba sempre um monóculo e talvez tinha nos em base a imagem, em base à descrição do Álvaro de Campos. Okay. Os poemas de Álvaro de Campos eram poemas longos, desordenados, confusos e importantes, com gritos e exclamações, uso de adjetivos, hipérboles, neologismos, metáforas e os verbos sempre usados no presente. Pois é. Álvaro de Campos foi o único heterônimo decadentista, ¿ok? Sí, es que me están llamando. Una fase decadentista dependiente de opio que procura búsqueda de sensaciones, una fase futurista
dada por la vanguardia, sensacionismo, y en esta fase él da mucha importancia a la modernización, a la industrialización. Y por último, una fase intimista, que es una fase de melancolía, tedio, pesimismo, con incapacidad de sentir. Es como una montaña rusa de sentimientos, de actitudes, de víctimas hacia la vida. Mas Álvaro de Campos es considerado o alter ego de Fernando Pessoa. Es uno dos heterómenos que más se orienta a lo que Fernando Pessoa fue. É possível, é capaz. Voy a leer solo una parte del poema Opiário. Eu que fui sempre um mau estudante, agora não faço mais que ver o navio ir pelo canal de Suez a conduzir a minha vida cânfora na aurora. Eu fui criança e toda a gente, nasci numa província portuguesa e tenho conhecido gente inglesa que diz que eu sei inglês perfeitamente. Eu fingi que estudei engenharia, vivi na Escócia, visitei a Irlanda. Meu coração é uma abocinha que anda pedindo esmolas às portas da alegria. Volto à Europa descontente e em sortes de vir a ser um poeta sonambólico. Eu sou monárquico, mas não católico. Eu gostava de ser coisas fortes. Pertenço a um gênero de portugueses que depois de estar a Índia descoberta, ficaram sem trabalho. A morte é certa. Tenho pensado nisto muitas vezes. Caiu no ópio por força, la querer que eu leve a limpo uma vida desta, não se pode exigir almas honestas, com horas para dormir e para comer. Um inútil, mas está o justo ser. Pudesse a gente desprezar os outros e ainda que com os cotovelos rotos, ser herói, doído, amaldiçoado ou belo. E afinar é que quero é fé e calma, e não ter estas sensações confusas. Deus que acabe com isto, abra as cruzas e basta de comédias na minha alma. Sim. Ótimo. Ótimo. Muito bem. Se me permitires, eu vou partilhar também um poema. Posso? Posso? João? Sim, professor. Já os... Ok. Eu vou partilhar um poema que é extraordinariamente belo. Digamos, é conhecido, é considerado dos melhores poemas da história. Chama-se Tabacaria. Eu só vou ler o primeiro estrofe que diz. Tabacaria. Tabacaria. Tabacaria é uma loja onde vendem tabaco. Tabaco. Uhum. Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho a mim todos os sonhos do mundo. Uma estrofe brutal. E é tanto que eu gosto que eu até fiz uma tatuagem com isso. Tenho a mim todos os sonhos do mundo. Conseguem ver? Tenho a mim. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tenho a mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, Aparte dos 2 milhões do mundo. Que ninguém sabe. É um poema bastante longo. Uy, es largo. Pois é longo, mas é brutal. Es muy... Sí. É um Para poema tomar. extraordinário. Mira, profesor, Sería. yo tengo aquí un trazo de un poema de Ricardo Rey, que él también tenía, falaba sobre la filosofía de la vida humana, que también es fugaz, dura poco, y que antes y después de la vida existe eso anoite. Okay. Entonces, ¿Quieres leer para todos nós? señor, el profesor. ¿Quieres leer para todos nós? Sí, voy a leer un pedacito nada más. Un pedacito, Ok, una vai lá, estrofa. força. Ajá. Breve o dia, breve o ano, breve tudo. Não tarda nada a serlo. Isto, pensando, medamente absorbe. Todo mais pensamento. O mismo breve ser de magoa,
pésame que ainda que magoa es vida. Entonces, aquí es donde él dice que la brevedad de las cosas, la brevedad de la vida, que esa vida es efímera y pasajera. Pone sentido na sua plenitude, mismo que esteja magoado. Magoado es bravo, Sí, no, magoado es el lastimado. lastimado. O sea, Uma lastimado. mágoa, uma mágoa é um dolor, sim, um golpe. Pessoal, eu vou partilhar aqui rapidamente para dar tempo para todos. Vou partilhar aqui. Era isso? Ah, sim. Falar novamente de Opiário. Opiário foi esse poema escrito pelo Álvaro de Campos, mas sabemos que era Fernando Pessoa. E é dedicado a alguém chamado Mário de Sá Carneiro. Tem o meu apelido. Mas realmente não sei se éramos família ou não. O interessante é mostrar ou indicar que este Mário Sá Carneiro é talvez um dos melhores amigos do Fernando Pessoa. Mário Sá Carneiro morre de forma trágica, ele suicida-se em Paris, ele mata-se, ele bebe, acho que foi, comprimidos de arsênico, acho que foi. Arsênico. Ele matou-se, ela suicidou-se por causa de um desamor por uma mulher francesa, acho eu. E ele convocou um amigo para que fosse a dada altura a visitá-lo numa hora específica, mas ele disse, tem de estar aqui, por exemplo, às 8h37. E ela fez isso e pediu para que o amigo chegasse nessa hora para que não desse tempo de salvá-lo. Ela planificou isso para que Mário Sá Carneiro, para que não houvesse tempo de salvar a sua vida. Ela queria morrer realmente. Mário Sá Carneiro e Fernando Pessoa trocaram e enviavam cartas. E há quem diga que essas cartas tinham uma intimidade muito especial, que para alguns tem um tom um bocado erótico, talvez homossexual, não sei, realmente. Mas é isso. Há uma parte que eu gosto muito, 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 porque este poema é um lamento pela morte de uma pessoa. Toma conhecimento de morte de Mário Sá Carneiro, é uma mágoa terrível para a sua vida. Mário Sá Carneiro e outros autores, junto de Fernando Pessoa, criaram uma revista muito, muito interessante, muito, muito importante, chamada Orfeu. E vejam bem o que ela diz aqui. É antes do ópio que a minha alma é doente. Sentir a vida com valência e estilo. Eu vou buscar o ópio que consola, um oriente ao oriente do oriente. Esta parte é muito forte. Esta vida de bordo há de matar-me. São dias só de febre na cabeça. E, por mais que procure até que adoeça, já não encontro a mola para datar. Um lamento, uma queixa com a vida. E um poema mais bonito de Álvaro de Campos, mas um poema de descrédito, já essa etapa decadentista, escrito pouco antes da morte dele. Vou mostrar. É um poema chamado Todas as Cartas de Amor São Ridículas. Já conhece? Todas as cartas de amor são ridículas. Aqui a procura. As cartas de amor são ridículas. Partilho, provavelmente a tela, o ecrã. Eu acho que en todos os poemas de os diferentes heterónimos há tristeza, há A saudade. A saudade. Saudades. Sim. Então o poema diz assim, de Álvaro de Campos. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo que eu escrevia, sem dar por isso cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas.
é um poema, digamos, engraçado. E normalmente eu costumo, por exemplo, quando estou apaixonado. Eso Al sí, fin. Ujú. los mejores locos son, o sea, los mejores locos hacen arte. Exacto, ¿no? Sí, Sí. ese era su arte. Ajá. Él no tenía tiempo Ajá. para el amor, o sea, que iba a estar enamorándose si era solo escribir No. poemas y poemas. Se escribía tanto. Por eso es que no tenía enamorada ni nada. Ajá. Declarava-se um bocado. Declarava-se inábil para amar. Declarava-se. Não dava. Ele declarava-se inexperto, inábil para amar. Para amar. No Eso, tenía tiempo. eso No te tenía imaginas- tiempo, profesor. Pero No tenía, No no está, tenía, no tenía tiempo. no está Jorge tiempo. aquí, no está Mas- Jorge aquí, pero vean lo siguiente, él confrontarse con la idea de casarse, con la idea de ir a la cama con una mujer o con un hombre, no sé, y el coito, para él era una idea que era abrumadora, no lidiaba con eso bien. Ujú. Esas sensaciones Ujú. físicas del amor, de la pasión, él no lidiaba con eso, no lo procesaba Ujú. bien, Ujú. no daba con eso. Ujú. Então é por isso que ele decidiu voluntariamente esquecer dessa parte. Agora, não sabemos realmente se ela resolvia aquelas necessidades de alguma outra forma. Atenção, talvez sim, mas não sabemos. Claro. Mas, Pero, y sin embargo, Ricardo Rey sí tenía tiempo para su amor, porque él decía que había que aprovechar un momento de estar a un lado de quien se ama. Sim, mas isso, sí, Gladys, mas é mais amaba otra cosa, pero no a una mujer. isso era o amor. Primeiro, isso de Carpe Diem. Ajá, carpe Carpe diem. Diem, Carpe quer diem. dizer, Sí, aproveite o Ca- dia. Carpe diem, aproveche tu día. Ujú. Aproveche un de- día, aprovechar un momento, aprovechar todo, porque Pois. tú es fugaz. Porque tudo Aproveita. fugaz, tudo muda, não é? E quando ele não amava a mulher, nem amava o homem, não amava o sexo contrário, o gênero que ele amava, a preferência. Ele amava Ujú. o que representava, era um amor, não era um amor erótico. A minha impressão é essa, que não era um amor erótico, era uma admiração pela beleza, pela, digamos, a perfeição. Mas não havia lá... Mas, Diga. Alberto Caeiro tem uma poesia que chama-se Quando Eu Não Te Tinha. E ele fala como muito romântico, Pois. porque diz: amava a natureza como um monge calmo Cristo. Agora amo a natureza como um monge calmo a Virgem Maria. E tudo isso. Ok. É Pois, estranho. e Ao final se dice, só me arrependo de outrora de não ter amado. Não ter amado a quem? Mais ou menos. não se sabe, não Ajá. revela. Não Aquí sabe. hay Mas, un poema, aquí él amaba la naturaleza. tengo un poema de Ricardo Rey donde dice que hay que aprovechar un momento de estar a un lado de quien se ama. Aprovechar. Un pedacinho. Dice, amémonos tranquilamente pensando que podíamos, si quisiésemos trocar, besos y abrazos y caricias. Más que más vale estarnos sentados ao pé um de outro, vendo correr o rio, vendo. Mas aí, essa admiração, isso vem, por exemplo, do amor, como é que se chama essa figura? O amor, a mulher vista como um anjo. Atenção. Platônico. Não. Exato, um amor platônico, sim. Platônico, um amor imaginário, assim, se imagina. Isso vem da Idade Média, que é uma recuperação do clássico. Em Idade Média, Petrarca, o italiano, a mulher vista como um anjo, sabem? A mulher vista como um anjo que não podia ter mágoas. Sabe? Não era um ser humano, era um anjo, era um ser extraterreno. Sabe? É mais ou menos isso. Não desta terra. Ser, digamos, um anjo.
Uma deusa, tipo. Anjo. Sí, Um ángel. Um anjo. un ángel. Un ángel. Anjo. Ok. E também tinha um semi-heterônimo, não tinha? Ela tinha, Fernanda Pessoa também tinha um semi-heterônimo. Sí, Ah, heterónimo es Miño, Mel. Bernardo Suárez. Bernardo Suárez, dentro do poeta, escritor Fernando Pessoa, é considerado um semi-heterônimo, como o próprio Pessoa explica. Palavras textuais, não sendo a personalidade a minha, é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Soares escreveu o livro Desassossego. Dentro da ficção desse livro é um simples ajudante guarda-livros. Assim, Pessoa e Soares conheceram numa pequena casa de pasto que visitava por ambos. Era visitada por ambos. Ali, Soares deu a ler a Pessoa seu livro. Aqui um parêntese para os que não conhecem, como eu não conhecia que é uma casa de pasto. Na casa de pasto é uma denominação muito comum até o final do século XIX em Portugal e no Brasil, referente aos estabelecimentos que serviam almoços e jantares. Exatamente. Soares escreve... Restaurantes. Agora seriam os cafés, restaurantes que fazem isso. Sorates. Restaurantes e cafés que agora... Restaurante, sim. Restaurante, agora restaurante. Soares escreveu o livro em fragmentos, inspirado na vida cotidiana da Baixa de Lisboa. A crítica especializada tenta mostrar que a personalidade de Soares é a mesma personalidade da Pessoa e que não é um semi-heterônimo, mas sim um ortônimo do ponto de vista literário. É preciso destacar, é preciso notar que a obra Desassossego, escrita em forma de fragmento, é considerada uma das mais importantes obras literárias do século XX. Pois. Mais? Não? Não? Ok. Até aqui. Ok. Uma das frases mais marcantes desse livro de Desassossego, falando em nacionalismo e identidades, ele diz uma frase muito importante que é: a minha pátria é a língua portuguesa. A minha pátria é a língua portuguesa. É forte. Eu escuto uma canção de Caetano, Língua, em honor a Fernando Pessoa. Sabia que Caetano Veloso tem uma irmã chamada Maria Bethânia? Sim, Okay, mas eu não gosto dele. Da canção. Não, eu não gosto dela. Okay. Está em um ritmo que eu não gostei. Ok, está bem, é válido. ¿Qué ritmo es? É bossa Não, nova. ¿cuál es el ritmo? no es bossa nova.
era como Bossa- una, no recuerdo cómo se dice. Bossa Nova es bonito. No, pero no es bossa nova, no es bossa nova. Era como hablando, falando. Ah, ela declama, sim. ela Ah, declama. como, sí. Ujú. ¿Cómo se dice esa? Declamar. No, Sí, como no, declamado. No, Como no, los no, esa raperos, como rapear. Como rapear. rapero. eso. Como rapear, Sí. como rapear. Chaca, Sí. chaca, Fazer chaca. rap. Ajá. Rap, sí, lo rap. Também já o que diz aqui. Sí. Minha pátria, a língua portuguesa. Odeio com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve ortografia simplificada, mas a página mal escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente quem que se bata, a ortografia sem mix, não, como o escarro direto que me enoja, independentemente de quem o cuspisse. Então, aí onde aparece esta frase. Minha pátria é a língua portuguesa. Cuspis. Minha patria é língua portuguesa. Cuspir é Ajá, sí. esculpir. Ah, ok. Esculpir. Cuspis. ¿Cómo? Cuspis. ¿Cuál era la palabra? Independientemente La de quién última, no escupe. la última. Minha patria é língua portuguesa. ¿Y escarro? Gargaço. Esgarro es. Ay, Dios. Ay, no. Gargaço. Escarro, directo. Oh. Qué No lo mal. describa, no lo describa, por No, favor. no. Ay, Qué- no. E agora, e até, como estou constipado, estava constipado e já te podia mostrar como é que é, mas não vou mostrar. Yo también, pero no lo describa. No lo describa. Porco. Pois é, uma porcaria fazer isso. Deslato. É um deslato. Pois é. Vai lá. Bueno, y antes de terminar, la carta astral de Fernando Pessoa. Já fizeste? Una bocadinho. Ok. Nacido a 13 de junio de 1888. 88. 8. Ah, Hoy. 8. Esse italiano também. Esse Está- italiano manda Está na cabeça e parlando no coração. italiano, parlando italiano, sí. É que esse Ai, italiano manda na cabeça e no 88. coração. Italiano manda na Ai, cabeça e sim. no coração. Sí, me ha dicho que sí. No, otra cosa, seguimos. Continúa. Sim, sim. Fernando Antonio Nogueira Pessoa, Uhum. Imeus. Signo Gêmeos. regido, Gêmeos. Signo Ah, regido por Mercurio. Planeta asociado a comunicación. No seu mapa de seu Mercurio en Gêmeos, rige ainda, Gêmeos, rege, Rege. ainda os planetas que ahí se encuentran entre eles o Sol. Bueno, motivo mais de que é suficiente, diz quem sabe para se perceber os seus constantes sentir como estrangeiro. O extranjero. Entonces, ya os regentes dos seus ascendentes es Escorpião. Su ascendente es Escorpião. Y bueno, são Marte y Plutón, ¿no? Marte, Plutón, Então, en signos de ar, en casas de agua. No eso es algo muy de astrología, más en casas de agua. Que lo que traduce una carga, una profunda carga emocional. Por eso es que él era Por eso Por eso que era así. Por eso es que era así. Imagina. Lo hace evidente. Evidente en cada obra. Y otra cosa aquí. Su carta astral, porém, o que más sobre esa es
ausência do elemento terra, o que denota uma pessoa incapaz de criar raízes, de ser movimentar no mundo concreto e de delimitar o seu próprio território para construir una realidad personal sólida. O sea, no tierra, no terra, no elemento terra. Entonces, por eso vivía en Narnia, o sea, no sé. Ok, Vivía no ar. está bem. Não, El ela lugar, disse, sí. ela disse que vivia em Nárnia. Nárnia. En Narnia, Narnia. En Eu não Narnia. eu não acho que vivia em Nárnia. Eu acho que ele era uma hiperrealidade. Algo Pois, assim. ou uma meta-realidade, não é? Supra-realidade, está bem, não é? Pode ser. Uhum. Está bem, isso é possível. Sí. Pessoal, eu tenho que parar por aqui porque vamos usar a conta e eu cumpri o objetivo da aula, que era vocês falarem, se expressarem um bocadinho, e esse era o objetivo da aula. Vamos marcar pelo chat quando que vamos recuperar essa aula perdida da segunda. Está bem? Também para dar tempo ao nosso caro Jorge e aos colegas para se porem a par. Ao Nelson também, que não participou, estava conectado, mas não disse nada. Então, pronto. Está bem? Vamos parar por aqui. Pode ser? Sí, puedo. Certo. Adorei a aula porque Pode. vocês falarem isso. Muito bom e mostraram umas pesquisas impressionantes. Muito bem. Agradeço muito o vosso trabalho. Bom descanso. Obrigada. Obrigado. Bom descanso para todos. Fiquem bem. Bom descanso. Bom Okay, descanso. Este melhor. descanso. As Boa melhoras, noite. senhora Gladys. As melhoras. Obrigado. Boa noite. Já fiz Boa noite. um chá, já esse chá de toronguinho. Até já. Grande abraço. Fiquem bem. Ok. Uhum. Bye. Certo.